além de ti, que trabalham para aqueles que nele esperam. Amém. Se assente aí no seu lugar, porque a presença do nosso Deus já está aqui. Há um calor, há uma ardência, há um temor, um tremor aqui na nossa alma que estamos aqui em cima, porque a presença de Deus está aqui neste lugar. O Senhor marcou hoje e estabeleceu nessa data de hoje, para que eu e você estivéssemos aqui, porque Deus tem algo precioso para a sua vida nesta noite hoje. Se você crê, se você veio com esse propósito, porque você precisa que Deus fale com você, vai ser através dessa palavra. Talvez até Deus já falou através, desde a hora que a pastora estava orando, desde a hora que você saiu lá da sua casa, e pode ser que ainda Deus vai falar, ou por essa palavra, ou por outras oportunidades, ou por outros louvores. Mas se você veio aqui neste propósito, você não vai sair daqui de mão vazia. Deus vai te trazer uma resposta para a sua vida. Portanto, fica ligado, porque você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Deus tem vitória para a sua vida. Amados de Deus, o livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, é algo glorioso, é algo que eu fico assim maravilhado toda vez que eu ouço essa palavra. Porque para você glorificar o nome de Deus, para você exaltar Deus, é necessário que Deus precise, ou é necessário que Deus tenha feito algo muito grande na sua vida, que você coloque Deus acima de qualquer situação, de qualquer coisa na sua vida. Algo extraordinário. Porque veja, irmãos, tem muitas vidas aqui, não aqui na nossa igreja, aqui no mundo, que recebem tantas coisas, que são tão abençoados financeiramente, prósperos, têm dons maravilhosos, têm coisas maravilhosas, casas, mordomias, mas que não reconhecem que quem deu, que quem proporcionou, que quem permitiu foi um Deus todo-poderoso. Isaías está falando aqui nesse momento que existem outros deuses. E talvez aí na sua tradução você vai ver quando algumas traduções falam de Deus com D maiúsculo e Deus minúsculo. Deus maiúsculo está falando do nosso Deus Todo-Poderoso, do Deus do Altíssimo, do Deus dos deuses. E Deus pequeno é um Deus que talvez até faça alguma coisa. Mas Isaías está falando, olha, não há nem lá no passado, nem no presente, nem no futuro vai existir ou existiu um Deus como o nosso Deus. Um Deus que é grande, é gigante, é poderoso, porque o poder dele se manifesta tanto fisicamente, quando nós olhamos na natureza, quando nós olhamos no nosso planeta, quando nós olhamos fora do nosso planeta, em qualquer lugar aí na sua vida, porque você é um grande milagre, porque você é alguém que um dia ninguém valorizou, você é alguém que um dia Deus te deu graça, vitória, mudou a sua história, e alguém olha para você e fala como é que ela está de pé, como é que ele está vivo ainda, como é que ele ainda continua, porque você é um verdadeiro milagre, uma verdadeira obra, uma verdadeira criação do nosso Deus. É tudo que Deus faz e fez, é tão poderoso, tão glorioso. E Ele vai muito além daquilo que só eu e você ouvimos, vemos. Ele vai numa intimidade, mas tão profunda, que aí eu me lembro da palavra que vai dizer assim, que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, e é por conta disso que Ele não nos destrói, é por conta disso que Ele permanece, a minha vida e a sua, porque há algo tão precioso em Deus, que eu e você não temos a compreensão. Nós não conseguimos compreender, eu e você vamos julgar quem errou, quem falhou, mas o nosso Deus não vê como o homem vê. Você é visto de uma forma diferente. Você é visto de uma forma totalmente diferente. Até eu, quando eu te vejo, o seu rosto, quando você me vê ou eu te vejo, você não vê da forma que eu te vejo. E Deus te vê ainda de uma forma muito melhor. Deus não te vê na situação que você está vivendo
está dizendo para Deus aquilo que ele pecou e as suas aflições, porque nós temos aflições, e a palavra diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Mas eu preciso que você e eu entenda que a gente precisa confessar não só os pecados, mas também as nossas aflições, aquilo que está te afligindo, aquilo que está te fazendo sofrer. Porque muitas vezes a gente fica ali abatido, sofrendo sobre uma situação e não falamos com quem precisa falar. E Deus está falando aqui: pare de falar com quem não vai resolver seu problema, pare de falar com alguém que não vai resolver a sua situação. Fale comigo, porque eu sei como resolver. Esse Deus é poderoso e sabe exatamente como resolver a nossa situação. Porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso. E aí a Bíblia vai nos dizer que Isaías, nessa súplica, ele está clamando, e aqui ele está exaltando o nosso Deus. Ele está dizendo que Deus é alguém além da nossa compreensão, que Ele é o oleiro, aquele que transforma, aquele que pega alguém ferido, machucado, destruído e consegue remodular novamente. É o Deus que transforma, é o Deus que nos ajuda. Isaías está suplicando a Deus, confessando as suas falhas, mas ao mesmo tempo também clamando a Deus para todo aquele povo, clamando o Senhor para que o Senhor ajude, e reconhecendo as suas limitações, reconhecendo que Ele é igual eu e você, que não somos super-homens nem super-mulheres, mas que necessitamos da presença do nosso. Aleluia! E quando eu ouço, quando eu vejo esse versículo, quando eu olho para ele, Deus me faz lembrar de alguns homens, de algumas mulheres na Bíblia, que passaram por aflições, que passaram por situações, mas que ao longo do tempo, por esperarem no Senhor, tiveram as suas vitórias, porque Deus trabalha para quem espera nele, para quem está continuamente esperando. E isso não tem nada a ver com as suas quedas, mas tem a ver com a sua fé, com o seu caminhar, com todos os dias que você se levanta e fala: eu vou prosseguir, eu vou continuar caminhando. E aí eu me lembro de Abraão, um homem que é tirado de sua terra, de sua parentela, dos seus, e vai viver uma jornada, porque há uma promessa na vida de Abraão. Há uma promessa não só de um pai, não só de ter um filho, mas da realização que Deus tem na vida dele. Mas para isso foi necessário ele trajetar, foi necessário ele caminhar por um período, por um percurso de mais de 90 anos. É um período longo, mas que nesse processo Deus está trabalhando. Deus está precisando trabalhar na minha e na sua vida por períodos longos ou poucos, de acordo com aquilo que a nossa promessa vai ser estabelecida. Para a vida de Abraão precisou ser esse período. Deus precisou trabalhar, e quando eu olho para esse trabalhar de Deus, eu vejo que o trabalhar de Deus é exatamente todas as nossas vivências do nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente é afligido, todas as situações. Porque veja, você não percebe, mas existe uma proteção, existe um escudo. Deus te guarda todos os dias quando você sai da sua casa, quando você está dormindo, quando você volta, quando você está no seu trabalho. Ele está te guardando, te protegendo, impedindo que todo humano, impedindo que muitas coisas venham na sua vida para cancelar, para destruir o propósito que Ele mesmo tem para você. Porque pense você ou não, o seu sonho, o seu desejo, aquilo que você almeja lá na frente, Deus já desejou e já sonhou para a sua vida há muitos anos, muito tempo antes de você pensar. É como eu gosto de falar isso, fisicamente eu gosto de falar isso. Quando nós olhamos para as estrelas, e as estrelas elas são pontinhos que a gente vê. A nossa maior estrela que nós vemos, num volume maior, é o Sol. É a estrela mais próxima que nós temos. E a grandeza do Sol é tão grande que a gente, por falar em metragem, distância, você se perde do
tamanho. Seriam precisos mais de 100 planetas terras para dizer o tamanho do Sol. E olha que a Terra é grande. Só que o Sol é chamado de estrela não, porque ele é a menor estrela. E você imagina qual é o tamanho da maior? E quando nós olhamos aquele pontinho lá no céu, nós estamos vendo o Sol, uma estrela. E você pensa ou não, aquele pontinho que você vê está a uma distância que não se calcula mais dentro de quilômetros. Tem que pensar em anos-luz, porque está tão distante da gente que a gente não consegue mais nem compreender a distância dele. Porque quando você está olhando para aquele ponto, talvez aquele ponto nem esteja mais lá, por conta da distância e por conta do tempo. O tempo é que define. Mas é tão grande este pontinho que você está vendo, que você consegue enxergar. Porque ele é muito grande. Assim também como o nosso Sol. E eu vejo essa grandeza que Deus nos demonstra. E eu vejo que este pontinho que eu olho e eu penso, ele está ali, mas na verdade ele já não está mais. Porque há muito tempo ele já foi embora da vida. E é assim as promessas de Deus que você fala. Deus já realizou há muito tempo. Eu creio que você olha para a sua promessa e vê só um pontinho ali, não é verdade? E talvez você olhe assim e fale, não, essa promessa só tem um pontinho. Mas na verdade ela está se aproximando de você. Ela está chegando perto de você. Esses dias eu ouvi uma matéria dizendo assim, que no ano de 2015, uma estrela em uma certa galáxia, há 50 milhões de anos, ela explodiu. Ela chegou ao fim dela e ela explodiu. E só depois de 50 milhões de anos, no ano de 2015, é que nós podemos, os cientistas viram a luz dela. A explosão que há 50 milhões de anos aconteceu, chegou aqui para a gente. A sua bênção e a sua vitória. Glória a Deus. Há muitos anos, muito tempo, Deus já estabeleceu aquilo que você sofre hoje, que você está numa aflição só, mas que daqui a pouco, daqui a algum tempo, você vai ver a luz dela chegando para a sua vida. Quem recebe aí pode glorificar o nome de Deus. A sua vitória está a caminho, porque se Deus trabalha para quem espera nele. E quando eu vejo Abraão, quando eu vejo este homem pela fé, correndo, trabalhando, fazendo os seus esforços, por quê? Porque acreditando que Deus é o Deus que está trabalhando pela vida dele. Eu olho também para a vida de José e vejo não só a aflição de José, mas como é injustamente trancado, jogado dentro de uma prisão, como se fosse cancelado todas as suas promessas. Mas na prisão, como escravo, como alguém que foi desprezado, Deus está trabalhando para que a vitória dele esteja completa. Foram anos, talvez, de aflição e de dor, como eu e você muitas vezes vive. Parece que os anos, parece que os dias, parece que essa dor nunca vai acabar. Mas quando ela acaba, quando vem a vitória, quando vem a bênção, a alegria vem e tudo aquilo que é para trás é esquecido. Você esquece totalmente. Porque agora a vitória chegou na sua vida. Pode sim o choro durar uma noite, mas a vitória, a alegria, ela vem predominando. Deus está falando nessa manhã aqui conosco. Quando eu olho para o povo de Israel, que há 400 anos está sendo escravizado, eu olho para este povo e começo a imaginar, poxa, foram 400 anos. Teve gente que nasceu e morreu e não viu a libertação, não viu essa promessa. Teve pessoas que não conseguiram enxergar, que talvez no meio do caminhar pensaram, será que isso vai acontecer? Mas eu digo que sim, porque a promessa de Deus leva o tempo que for, seja necessário o tempo que acontecer. Deus não esquece, porque Ele tem trabalhado. Varia na sua promessa quanto vai levar este tempo, se vai levar 100, se vai levar 400, eu não sei, mas Deus vai cumprir. Você vai viver para cumprir essa promessa. Você vai viver para receber essa promessa.
Davi, que vai ser escolhido para ser um grande rei, um menino que começa a sua vida, e que Deus faz um mover, uma transformação, uma aflição, mas chega um certo dia, ele está sobre a sua varanda e olha para uma certa mulher, e ali ele comete um pecado. Mas olha a grandeza desse Deus, olha a misericórdia desse Deus. Deus certamente saberia da sua falha, saberia da sua queda, mas a bondade e a misericórdia do Senhor alcança, porque Deus trabalha, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando Deus fala, é aqui que eu quero que você caminhe, e você está desviando, mas Deus continua ainda a te colocar no caminho, porque Ele trabalha por você, Ele está trabalhando pela sua vida. Quando eu olho para a vida de Esther, para a vida de Mardoqueu, quando eu olho para a vida daquele povo que estava prestes a ser julgado, a ser retirado da sua vida, há um Deus tão poderoso, há um Deus tão glorioso, pelo clamor, pelo jejum, pela uma busca constante, trabalhando para que aquele povo não fosse morto por aquele decreto. Quando eu olho para a vida de Jó, você vê um homem que perdeu filhos, propriedades, esposa, amigos, que as crianças, ao chegarem perto dele, se afastavam pelo seu odor. A indignidade dele, a moral dele estava totalmente destruída. E se você quer alguém melhor que esse, que está ali esperando, que está contemplando, está vivendo na miséria, ninguém quer chegar perto daquele homem, está doente, já perdeu tudo, mas ainda está esperando, está confiando, está continuando, porque esse Deus vai vir. Eu estou na situação que eu estou vivendo o que eu estou vivendo, mas este Deus, a qual eu espero, está trabalhando por mim, e logo a minha vitória vai chegar. E a vitória de Jó vem. A vitória de Jó vem naquilo que menos a gente espera, porque é assim que Deus vai vir. É quando você esquecer, é quando talvez você nem estiver lembrando daquela promessa, é onde que ele vai chegar, é onde que ele vai te surpreender, porque o Deus de surpresa trabalha por você. Este Deus está aqui nesta manhã dizendo para você: espera, continue esperando em mim, porque Ele vai surpreender vidas aqui nesta manhã. Quando eu olho para a vida de Daniel, junto com os seus, Daniel sendo ali, colocado numa cova com leões, e a guarda de Deus e a proteção do nosso Deus sobre a vida dele, trabalhando para salvar, para guardar aquela vida. Ou aqueles 3 homens que estão numa fornalha ardente. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar quantas aflições passaram pelas cabeças? Mas eles estavam continuamente esperando no Deus que pode todas as coisas. É uma situação tão terrível, porque levar-se a este ponto significa desafiar uma autoridade grandiosa que havia naquele lugar, ser desobediente à ordem de um Deus, à ordem de um rei que estava ali. Mas essa desobediência, essa fé, ela proporcionou algo tão grande na vida daqueles homens, que um milagre, um impossível de Deus aconteceu. Quando você, amados, desafia algo que é impossível, mas esse desafio tem a garantia do nosso Deus, a quem você espera e confia, as coisas mudam, as coisas se transformam. E foi o que aconteceu com aqueles homens. Imagina, desafiar a autoridade política. Você faria isso hoje? Você desafiaria alguma autoridade política? Eu creio que tem pessoas aqui que fariam isso. Pela fé no Deus que você serve a Deus, você faria isso. Porque muitos aqui confiam, esperam naquele que tudo pode. Quando eu olho para a vida de Ezequiel, eu vejo o poder extraordinário de Deus. Quando Ezequiel estava já preso, escravizado com todos aqueles lá na Babilônia, e quando o rei morre, a esperança, porque veja, ter
ele supria a necessidade de todos, porque ele foi confiado isso. Quando eram juízes, quando não havia rei, era Deus que provia, mas quando agora não tem mais juízes, agora o povo escolhe o rei, a autoridade do rei é que vai demandar o quanto que vai comer, o quanto que você vai ter e a sua prosperidade. Quando o rei morre, a esperança acaba para ele. Ele se vê numa frustração, mas o esperar de Ezequiel é algo tão extraordinário, que a presença do trono de Deus, o poder de Deus, a Shekinah do Senhor se manifesta no ambiente que ele está e mostra para ele, falando: Ezequiel, eu estou aqui, eu sou Deus. O que Deus precisar fazer para você, irmão, acreditar naquilo que você está esperando, Deus vai fazer. Se você precisar de Deus, se Deus precisar te mostrar a presença dele, os anjos, o céu, a carruagem de fogo, o trono celestial, Deus vai te mostrar. Vai depender daquilo que você está esperando, daquilo que você quer e da promessa que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Quando eu olho para aquela mulher do fluxo de sangue, há 12 anos ela estava esperando, sofrendo, angustiada, uma aflição só pela sua doença. Mas ela esperava, e muitos anos se esperou, mas um dia ela ouviu falar que por ali ia passar Jesus. Ela não perdeu tempo. Talvez a atitude dela levaria ela a muitos outros lugares, muitas outras coisas, mas a convicção de esperar e confiar num Deus que tudo pode trouxe vitória na vida dela. Quando eu olho para a vida de Pedro, quando eu olho para a vida de Paulo, presos no cárcere, Pedro preso, mas uma igreja levantando um clamor, esperando num Deus que tudo pode, e as cadeias, e aquelas cadeias se abrindo, e as correntes se soltando. Quando eu olho para a vida de Paulo e Silas na prisão, louvando a este Deus, e aquele milagre acontecendo, e a esperança do Senhor chegando até cada um deles. Espera no Deus que você pode confiar. Espera nesse Deus, porque essa promessa ela vai chegar. Essa promessa ela está sendo preparada e trabalhada por Deus. Quando eu estava ali, eu pude contemplar Deus agindo neste lugar, Deus agindo em vidas, Deus contemplando para mim, mostrando para mim as vitórias de muitos de vocês que estão aqui. Espera naquele que você pode, porque Deus não vai desamparar. Deus, amados, é aquele. Você hoje, é engraçado, a gente tem um conflito dentro de nós. Eu sou muito conflitado com isso, mas a gente tem muito um conflito dentro de nós. Um conflito que muitas vezes a gente já está próximo da nossa vitória, próximo da nossa bênção, e parece que ela escapou da nossa mão. Não. É apenas Deus mostrando para você: olha, você está próximo de chegar à sua vitória. Está muito próximo. Continue caminhando. Porque Deus não te escolheu à toa. Deus não errou na sua escolha. Confie naquele que te dá esperança. Amém? Aleluia! Quero entregar para a igreja do Senhor. Espere, confia, e que esta palavra ela possa lhe proporcionar ainda mais, ainda o sabor mais nesta manhã, de você confiar e acreditar que Deus é contigo e que as promessas dele na sua vida são contigo. Amém? E é isso aqui que eu entrego em nome do Senhor Jesus. Até aqui o Senhor me deu essa porção, e as palmas louvam e